Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui reunidos nesta data, mais uma vez, encerrando a nossa semana, um abraço fraterno a todos os nossos amigos que estiveram conosco em todos os nossos encontros, falando do Evangelho, Joana de Ângeles. Queremos agradecer pela vida, agradecer, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. Por sim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, sejamos sempre alegres, generosos e humildes, todos quantos se aproximarem de nós com a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos, boa noite a todos. E com a graça de Deus estamos então nos reunindo mais uma vez agora, nesta sexta-feira, encerrando a semana, primeira semana de dezembro, dia 5, e com muita alegria, eu e Célia que aqui estamos, damos boa noite a todos vocês, a vocês que já estão conosco, a vocês que estão deixando aí o seu amável boa noite, a Sônia Martins, Santa Oliveira Vita, também Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Bárbara Santana Nery, todos vocês que estão entrando e para participar deste momento. Nós então, agradecendo a presença de todos vocês, vamos ver no Evangelho, continuando, ver no Evangelho, Pedi e obtereis, que é então o capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, claro. E também vamos ver Joana de Ângeles, então, fazendo sempre convites a todos nós. E desta vez Joana de Ângeles vem nos fazer um convite, que é o capítulo 5, do livro Convites da Vida, o convite à calma. Pois é, esses tempos complicados, esses difíceis, sempre importante, fundamental, procurarmos manter a nossa calma, a serenidade, como ela bem disse. Nosso abraço também ao Fábio Fidelis, que também está conosco, seja muito bem-vindo. E de início vamos registrando aqui, infelizmente, para todos nós, eu e o Célia, que nós conhecemos há muito tempo, estivemos inclusive hospedados na casa dele, uma época que nós fomos para São João del Rei, o falecimento do nosso amigo Jair, o Jair, esposo daquele Jair também, pai da Simone,
do Ricardo, de tantos dos filhos. E aqui a gente conhece também, tem a amizade, né, do Guilherme, que é o filho, o neto do Jair, uma pessoa boníssima, alegre, e sempre cativante e não sabendo nem o que fazer para agradar a todos aqueles que vão visitá-lo, estar presentes. Então a gente aqui, eu e Célia especialmente, também nós nos conhecemos pela Maria da Graça e pelo seu Pires, amigo nosso também já de décadas, fomos até lá. Então deixamos o nosso abraço, nossas condolências à família, e em nossa prece vamos lembrar, né, e recomendar a sua tranquila passagem ao plano espiritual, onde leva a sua alegria, a sua maneira de encarar a vida. Nosso abraço à família, que Deus abençoe a todos, conforte-se o coração de todos, sabendo que com certeza, bem acolhido no plano espiritual ele estará. É apenas, né, trabalhar pela ausência, trabalhar o coração, trabalhar a mente, e que continua vivo no coração de todos nós, continua vivo no plano espiritual, e essa é a grande certeza que nós todos temos. Então, um grande abraço a todos os nossos queridos familiares, do nosso querido Jair, que nos deixa então nesta data. Okay? É isso, amigos, a roda da vida, a roda vai girando, né? O tempo vai assim caminhando e nós vamos sentindo o passar do tempo. Para todos nós isso faz parte do nosso caminho, da nossa evolução. Mas é isso, vamos então ver o Evangelho que nos fala hoje. O Evangelho vai fazer então, falar sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. Então sempre as nossas orações são sempre importantes, fundamentais, essa conexão que nós temos com o nosso Pai, é uma conexão espontânea de nossa parte, como assim deve ser. Claro que o nosso Pai sabe daquilo que é necessário para nós, sabe o que fazemos, o porquê fazemos, e também Ele entende, né, por que nós fazemos, ainda a nossa evolução em seu princípio, está sempre presente. Mas essa transmissão, essa conexão é fundamental. E aqui temos então a ação da prece, a transmissão do pensamento, que diz o seguinte. Aproveitando já, né, o nosso abraço para a Judélia Lima, Alzira Crepaldi também, e aqui conosco, já vão deixando o seu simpático boa noite para vocês. Ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ele pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações no ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si,
transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta em muito, em número, sobre a primeira. E é, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e com prudência. É o que nos fala o Evangelho. Há mais coisas, muito bem longo, mas extremamente importante o conhecimento disso que o Evangelho nos traz, disso que nos fala, dos esclarecimentos que presta a todos nós indistintamente. Nós vimos de início, por aquilo que o Evangelho nos trouxe, então, de uma maneira tão clara para todos nós, que essa comparação, essa analogia que a gente pode fazer entre transmissão do som e transmissão do pensamento, a transmissão do som, como ele disse, ela é circunscrita, ou seja, ela é limitada onde existe a matéria, onde existe o ar, porque ele se espalha pelo ar através das ondas de vibração, que vai com a distância percorrida acabando perdendo a sua força. E a gente sabe muito disso daí. Se nós falamos aqui, se as pessoas estão cada vez mais longe de nós, as que estão mais longe vão ouvindo cada vez em menor intensidade. Agora, e a gente percebe muito isso, que também o som demora um pouco para se propagar, quando nós vemos nas tempestades um relâmpago, e demora um pouquinho, já sabemos que ele vem o trovão. E quanto mais perto de nós é este relâmpago, mais rapidamente o som do trovão chega até nós. Agora, como o pensamento ele é uma força ativa, e ele se espalha não pela matéria em si, mas pelo fluido universal, onde todo o universo, por isso já se diz que é universal, e essa matéria divina que transmite tudo e que dá a vida onde ela existe, se faz necessária. Quando pensamos, essas ondas, nosso pensamento, se espalham pelo fluido universal que está em todo lugar no universo, mesmo no vácuo, como a gente sabe que se diz que não existe o ar, nada, Quando a gente sai da Terra e perde a força da gravidade, etc. e tal, e não tem ar, obviamente, os astronautas, nós sabemos que existem aquelas roupas que vão fazer um suprimento de oxigênio, porque está então saindo deste meio. Mas lá, como em qualquer lugar no universo, esse fluido universal se faz presente. Por isso que a força do pensamento ela é levada para todos os lugares. E ao pensarmos, estamos, claro, e quando iniciamos uma prece, uma abençoada prece, que flui do nosso íntimo, levando através da prece
a nossos melhores pensamentos, os nossos pensamentos, ele é então disseminado pelo fluido universal. E esta prece, ela se baseia nesses três aspectos, né? Louvar ao Pai pela vida em si, agradecer por aquilo que Ele coloca à nossa disposição, e sim, também fazermos os nossos pedidos. Ele quer também ouvir de nós o que nós temos a dizer a Ele, né? Quando diz, eu não faço oração para Deus, porque Deus sabe tudo de mim, Ele está dentro de mim, Ele conhece o que eu preciso, o que eu não preciso, sabe o que eu faço, coisas erradas, etc, etc. E ficamos nessa, é como se fôssemos uma matéria inerte, que está aí, como uma rocha, que simplesmente existe, está ali, parada. Mas nós não somos assim. Nós somos uma força viva da natureza, e a matéria que está em nós, ela é animada por quem? Pelo nosso espírito. Por essa força universal que tem uma existência de a longo tempo, e é dito, como sabemos, que nós estaremos pelo restante do tempo, se é que o tempo tem um fim, mas que se resume pela palavra eternidade aqui. Então, sabendo sim da existência extraordinária desta força, que a gente chama de Deus, por não existir uma outra palavra, né? Precisamos sim estar em contato, porque nós somos resultantes desta força do universo. E esta força do universo, esse ser extraordinário, vamos assim dizer, né, ele espera de nós o melhor. Espera que nós cresçamos, sim, evoluamos por aquilo tudo que nós já conhecemos, por tudo aquilo que nós temos a possibilidade, a capacidade de fazer, mas que tantas vezes nós falhamos por nossa má vontade, né? Por nossa pouca força de vontade, por não termos coragem, por nos achar que é muito difícil, etc. e tal. Mas, amigos, não nos esqueçamos jamais da eficácia da prece, que ela faça parte da nossa vida, dos nossos dias, acima de tudo, claro, agradecendo, mesmo nas dificuldades, porque, como nós bem sabemos, todos temos nossas dificuldades e que estão diretamente ligadas àquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E louvar ao Pai e agradecer sempre não é nada além de uma obrigação para todos nós. Assim como nós agradecemos aos nossos pais aqui na Terra, né? Nosso papai, nossa mamãe, e por toda a árvore genealógica também, claro, porque estamos aqui por causa deles, né? É o reconhecimento de que da nossa existência apenas ser possível pela existência, pelo carinho, pelo desvelo, por noites mal dormidas, por sacrifícios que nossos pais aqui na Terra fizeram para nós estarmos hoje como estamos, né? Vivos na essência. Então imaginem o louvor que nós temos que dar ao nosso Pai por nossa existência espiritual, que é eterna, e claro, campo de sabedoria nos espera, o campo da evolução está aí, mas depende de cada um de nós tomarmos atitudes ativas e abraçar essa causa da evolução, né? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e caminhemos juntos, né, neste caminho que é tão necessário. Pois é, amigos, olha que maravilha, né? A prece que faz parte de nossa vida, né? Fazemos prece quando acordamos, dentro da necessidade, ou simplesmente pelo prazer de estar em contato com o Pai, né, com a espiritualidade. Também agradecemos durante o dia por uma conquista, por algo de bom que aconteceu, por algo de ruim que não aconteceu, poderia ter acontecido, por um pensamento inspirado que nos desviou de determinado caminho, e se nós fôssemos por aquele caminho, as coisas poderiam se complicar. Enfim, nós estamos sim imersos em todos esses fatores que podem e nos auxiliam a nossa corrida diária pela vida. Então, agradecer ao Pai Celestial, para nós, não é mais que um dever, não é mais nada além que uma obrigação, né? E vamos ver então o que Joana de Ângeles fala para todos nós no capítulo 5 do Convites da Vida. Cada dia é um convite que Joana de Ângeles vai nos fazer até o mês de abril. Já fiz as contas, são 60 encontros. Esse é o nosso quinto, temos mais aí
45 fora esse, e vamos chegar até o mês de abril, tá bom? E aqui vamos ver, ela fala sobre a calma. Que falar sobre a calma, esse convite à calma? E ela diz o seguinte: o espírito do ciúme vence a calma. O estilete da ira dilacera, o ácido da inveja corrói-a, os vapores do ódio enlouquecem-na, a agressão da calúnia despedaça, o tóxico da maledicência perturba, a rama da suspeita inquieta, a flecha da censura fere-a, as carregadas tintas do pessimismo enfraquecem-na. Se o cristão decidido não se resolve mantê-la a qualquer preço. E aí a gente já vê quantas atividades nós estamos sujeitos no dia a dia. E não são boas atividades, porque a nossa calma, para ser mantida, tem que se ultrapassar muitas dificuldades diariamente. E são essas aqui que Joana de Ângeles, algumas delas que Joana coloca, como por exemplo, ciúme, né? Ira, inveja, calúnia, maledicência, suspeita, censura, pessimismo. E quem de nós não está sujeito no dia a dia a qualquer uma delas, ou mais de uma? E qualquer uma dessas aí, ela já nos altera, a gente já começa a alterar, e aquela calma da qual estávamos imbuídos de levar nossas atividades diárias, de repente pode ir ladeira abaixo. E é o que Joana que nos fala com propriedade. Mas ela nos faz e nos diz o seguinte: não importa que transpires agoniado em quase colapso periférico, ou estejas com a pulsação alterada, ou ainda sofras o travo do amargor nos lábios, imprescindível não precipitares atitudes, nem conclusões precipitadas, nem desesperações injustificáveis. E essa situação que ela coloca para todos nós é exatamente o exercício da calma. Porque ela diz, não importa que transpire, né, em quase colapso periférico, aquela transpiração que já representa essa alteração do nosso metabolismo por qualquer situação. Ou estejas com a pulsação alterada, claro, né? Se estamos alterados, nosso coração já começa a bater mais forte. Ou ainda sofras o travo do amargor nos lábios, né? Quando, vamos dizer assim, que a boca começa a ficar seca, a gente começa a travar a boca, às vezes aquela vontade de responder por palavras, ou às vezes até chegar aos limites, chegar aos atos, né? Não devemos fazer. Tudo isso é consequência de nós estarmos sofrendo alguma daquelas situações que nos alteram. E aí Joana fala, não importa o que acontece, procura assim manter a calma. E ela diz, não nos reportamos à posição estática, à aparência, pois o pântano que parece tranquilo é abismo, reduto de miasmas e morte traiçoeira. E é uma realidade. Nossa caminhada, podemos achar que está maravilhosa, mas de repente uma pisada em falso, né? É como alguns vídeos que a gente vê na internet, o pessoal lá, clássico, um deles, né? Tira o chinelo lá, vai pisar no barro, quando pisa no barro afunda até o cabelo. E nas atividades cotidianas, isso representa também as atitudes, as situações inesperadas a que nós todos estamos sujeitos. E é uma realidade muito grande para todos nós. E ela diz o seguinte, Joana, aludimos a um espírito confiante, fixado nas diretrizes do Cristo, sem receios íntimos, sem ambições externas, equilibrado pela reflexão, possuidor de probidade pela ponderação. E claro que nós sabemos que muitas vezes é extremamente difícil, em determinadas situações a que nós nos vemos envolvidos, diretamente ou não indiretamente, manter a calma, né? Tal a seriedade que nós atribuímos àquela situação. Então é muito difícil manter a calma realmente em certas situações. Mas a gente sabe, por outro lado, que o rompimento desta calma, que seja a ela aparente, porque por dentro estamos em ebulição, como a gente bem sabe, pode levar a situações difíceis
ações precipitadas e depois para corrigir é bem complicado, a gente sabe disso. E a Joana ainda diz: calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Ante o dominador que lavava as mãos em referência à sua vida, Jesus se fez o símbolo da calma integral e da absoluta certeza da vitória da verdade. Cultiva, portanto, os sentimentos e mantém os propósitos edificantes. Perceberás, surpreso, que as atitudes dos maus não te atingirão, facultando-te através da calma não resistir ao mal que te queiram fazer, conforme lecionou o Senhor, porquanto a integridade da fé em exteriorização de calma dar-te-á forças para vencer as próprias limitações. É o que Joana de Ângeles nos diz. E aí está, nessa última palavra, o nosso grande mérito e o nosso grande propósito. Na realidade, todos nós sabemos que temos limitações. E muitas vezes nossas limitações, elas são extremamente frágeis, fáceis de se romper. Né? E nesta situação, quando nós temos essa ciência, superarmos essas fragilidades das nossas limitações, é uma grande vitória, aquilo que nós precisamos para conseguir entender o que se passa ao nosso redor. Né? E procurar tirarmos as melhores conclusões, as mais edificantes, as mais sólidas conclusões, para que as nossas atitudes sejam elas lastreadas na tranquilidade, na ponderação, como a Joana de Ângeles diz. É fácil? Não é. Não é. E a gente sabe muito bem disso. Mas é aquilo que nós precisamos ouvir, é aquilo que nós precisamos ter ciência, é aquilo que nós precisamos ter conhecimento e ouvir 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, para aos poucos irmos desenvolvendo e trazermos dentro de nós essa realidade. E manter a calma, para que não tenhamos depois, como se diz na língua popular, linguagem popular, correr atrás e muitas vezes não conseguir o reajuste necessário. Atitudes de todos nós que Joana de Ângeles nos traz, né? Então, vamos agradecer. E como termina Joana de Ângeles, prosseguir resolutamente em qualquer circunstância. Aniversariantes, temos muitos, temos vários. Olha aqui, Vanir Cássia, né? Palestrante, gosta de tocar música, essas palestras, muito bacana. Já esteve aqui em Americana várias vezes. Aniversaria também a Marinilce Belmudes, colega aqui da Célia, conhecida, né, de há muito tempo, que a Célia até faz o sinal que a balançou como bebê nos braços, então um grande abraço também. A Eliana, que nós conhecemos lá no Carolina, grande abraço para você também, viu, Eliana? Clóvis Leonardo, Saraiva Soares, Raquel Monquim, Lúcia Morim, Evandro Cândido Jacinto, Ivani Miranda, Cristiano Uric, Shirley Novelli, todos aniversariando hoje, olha que maravilha. Um abraço a todos nós reunidos, para todos vocês, viu? Amanhã, Maria Isabel Pozzi Ribas, Eldo Bueno Júnior, que a gente também conhece, um grande abraço. A Elisandra Garcia, Lisênia Alves, a Neiva Cristina, Eurani Teixeira, Augusto Oliveira, parabéns para todos vocês amanhã, no sábado, olha que belo dia para aniversariar, como também no domingo, né? Fica em casa também, né? Amanhã, então, domingo, a Jennifer Ferreira, Maria Rodrigues Tabanês, o Cleuber Rebouças, Evangelina Silva, Conceição Maria e o José Franciscângeles, o J. Júnior, aniversariando amanhã. Nosso querido J, né, famoso radialista aí da Bandeirantes, né, da Sport TV, da Globo. Né? Domingo, aniversário dele. Então, nosso grande abraço aí para o J, viu? Que ele sempre nos acompanha também, vai lá no Paz e Amor, Trabalho de Paz, isso é muito bacana. Então, que Deus abençoe e abençoe a todos vocês, aniversariantes desses dias, familiares de vocês e todos nós que estamos juntos, né? Trazendo Deus, então, as bênçãos, sempre iluminando o bom caminho, porque as decisões de que fazer no bom caminho são nossas. E aí vai a plantação das boas sementes para que a colheita seja boa. Então, grande abraço a todos nós para vocês, coração para coração. E muita paz, muita luz, uma feliz caminhada, muito sucesso para vocês. Tá bom?
E é isso, meus queridos amigos, vamos chegando, né, para o finalmente. Vamos aqui também o Carlos Eduardo Aragão, Judélia Lima, como nós falamos aí, já aqui conosco, mandando aquele abraço. E sim, vamos partindo para o nosso encerramento neste domingo, olha só, nessa sexta-feira. Já estou com o domingo, calma que o domingo, sábado é descansar, né? Amanhã já seria segunda-feira, estou doidão aqui, né, minha gente? Manuel, aquele abraço aí, Manuel Jimenez, para você, para Luiz, para a criançada toda, viu? E é isso, vamos chegando ao final, e mais uma vez, como nós já dissemos no início, né, lamentando o falecimento do nosso amigo Jair, né, o esposo da Creuzaí, o pai da Simone, o avô do Guilherme, que teve seu falecimento hoje lá em São João del Rei, a belíssima São João del Rei. Então a gente manda o nosso abraço para todos eles, como já mandamos, e as nossas condolências e nossos pensamentos, então agora também na prece de encerramento. Vamos lá então, meus amigos, a prece de encerramento desse início, com a graça de Deus, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá. Olha aqui, ainda bem, tem aqui o nosso grilo falante, né? A minha consciência que está aqui do meu lado, já falando da prece, pessoal da prece. Já ia esquecendo, né? Mas tudo se resolve na calma, com carinho. Nós vamos orar e vocês vão mentalizando aí, todos aqueles que vocês querem incluir, né? Familiares, amigos, vocês, nós mesmos, claro. Nesse momento, que a gente fala um pouquinho com o Papai do Céu. Vamos orar pelo Claudemir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Milha, Jandira Vieira Forlan, né? Também pelo Jair Vicentini, pelo seu passamento, nossa irmã Tercília Antonello, também pelo Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, vamos recuperando, né? Maurício Barros também, nosso querido amigo, Adriano Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, o Luiz Esferra, Isabela Esferra, a Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Jéssica Svenson, Gustavo Piloto, Andrieta, também pela Williana Saldanha, Juanine Colucci, Mirella Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Moura da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Grazela Cassiano, Aline Chico Camargo, Maria Angelina Bela, Luziane Esferra, também Isadora Pérez Garcia, também para a Dani, né, filha lá do Jaime, está com uma, está com uma crise, né, Gustavo, e está com uma crise de enxaqueca, a gente sabe quão difícil é, né, essa situação. Então nossa prece pedindo ao Pai também sua rápida recuperação e a prece por todos nós. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e sim, Pai, mais uma vez reunidos em Seu nome, aqui estamos, todos nós, em nossos lares, levando até vós o nosso coração, nosso pensamento amoroso, de louvor, de gratidão a vós pela vida, de gratidão ao Mestre Jesus por estar sempre conosco. E sim, Pai, vos louvando, vos agradecendo, levamos também a vós nossos pedidos, e são nossas súplicas, por todos nós, seus filhos, por esses aniversariantes desses dias felizes, por tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, por tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui essa jornada, como o nosso amigo Jair, que parte para o plano espiritual, abraçado aos nossos irmãos que sim o acolhem.
Abençoa, Pai, nossos entes queridos que já nos deixaram, estiveram conosco e agora também no plano espiritual, procuram sua evolução. E abençoa todos esses que aqui nós citamos seus nomes. Abençoa a todos aqueles que nós, em nossos lares, mentalizamos, e a nós todos, seus filhos, nossas famílias. Abençoa e fortalece, para que nossa caminhada possamos sim cumprir nossos objetivos, fortalecidos como sempre por todas as bênçãos que nos mandais. Abençoa seus filhos, dispersos por este mundo, tantos em sofrimento, cumprindo aqui as suas missões, mas também, Pai, abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho, da vaidade, e como é tão comum de tantos desmandos como temos observado, e é ciente. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que têm seu trabalho e alegremente cumprem suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração e todos os credos, onde seus filhos vão vos orar, agradecer, louvar. E aí sim, Pai, a estes que estão vindo ao mundo, que se unam nos objetivos das nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando definir seu caminho, mas que seja na luz da sabedoria, na luz do perdão, da paciência, da tolerância, da indulgência, da fraternidade, da solidariedade, virtudes que nos unem, que nos engrandecem, que nos elevam até vós. Sabemos ser difíceis nossos passos, mas sim acreditamos no fortalecimento que dás a todos nós, para que possamos também recuperar esse planeta que já tanto nós mesmos o prejudicamos, por nossa ignorância, ganância. E assim, Pai, levamos até vós o abençoado Pai Nosso, que nosso querido Mestre nos trouxe em sua inspiração divina, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, e vos pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós, para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, dispersos por este mundo, pelo seu universo, e que suas bênçãos celestiais cheguem até nós, equilibrem o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, que a harmonização que sentimos levamos a todos os nossos irmãos, onde quer que formos, espalhando assim o seu amor, sua paz, sua luz. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam pelo caminho da vida, traçando caminhos difíceis para que retornem ao bem, ao amor. Por isso, fortalecemos e assim nós nos agradecemos, amado Pai. Agradecemos a vós, querido Mestre Jesus, agradecemos a nossa querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, quando falamos sobre a prece, a transmissão da prece, falamos sobre calma, trazendo Joana de Ângeles suas sábias palavras, suas orientações para todos nós. E sim, nossa comunicação com o nosso Pai, a nossa prece, falamos da prece, então que sempre nossa prece leve o melhor de nós, pureza do nosso coração, de nossos sentimentos, por nós, por todos aqueles que estão conosco, aos quais também pedimos em nossas preces. Eu e Célia também, que está aqui, agradecemos a participação de todos vocês, desejamos um maravilhoso final de semana, uma boa noite de descanso, vamos marcando um novo encontro então para segunda-feira, com saúde, com a permissão do Pai, sob suas bênçãos, e sim, claro, que tenham
muita luz no final de semana, distribuam as bênçãos recebidas que recebemos gratuitamente. É tão importante compartilharmos esses pensamentos e essas vibrações, ok? Comecem dentro dos lares, nossos lares, abraçando a todos e circundando o lar com essa paz e essas bênçãos do nosso Pai Celestial. Assim, amigos, a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. E até segunda-feira. Fiquem todos muito bem. Maravilhoso final de semana. Tchau.